gente, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, com a sua permissão, com a sua conivência e na sua companhia. Muito obrigada por estar aí com a gente de novo, mais essa segunda-feira. Olha só, hoje o programa vai sem delongas porque eu quero a atenção exclusiva de vocês. Total, se acomoda aí na cadeira que tem um monte de coisa bacana. Você já sabe, tem 2 sorteios muito importantes que a Cris já vai contar para vocês, mas isso nem é o mais bacana do nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje reuniu 4 especialistas que vocês vão ter muito prazer em conhecer. Porque o tema que eles vão debater, que eles ainda não sabem, é um tema que você, com certeza, já debateu muito. Consigo mesmo, com os outros, sobretudo com os outros. Então eu quero convidar vocês para falar, e os nossos convidados também, para falar no nosso programa de hoje sobre satisfação garantida. Você já ouviu isso? Sabe aquelas propagandas, aqueles slogans? Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Esses profissionais estão acostumados a ouvirem reclamações. Vamos entender por quê? Então, para falar desse assunto, da satisfação garantida, não, dinheiro de volta não, mas a sua explicação absolutamente garantida para vocês. Aí, aqui do meu lado, Dr. Fábio Seixas. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, doutor. Olha, é um prazer, Mara. É muito bom estar com você. Eu sei que é tão querida, não só a minha amiga, como amiga da minha família toda. E a gente já tem uma história tão intensa e de muito tempo, tão grande, né? Que é muito legal estar aqui. É um prazer estar aqui. Sempre que for necessário, eu vou estar aqui. E eu demorei um pouquinho, né? Porque eu fiquei assim, guardando sabe aquele tema especial para o Dr. Fábio? Vocês já vão saber o que ele representa na minha vida. E essa família que ele falou é muito grande. Se eu for nominar todo mundo, eu vou ficar aqui 3, 4 programas. Tá? É uma família enorme que você seguramente conhece, mas eu vou contar isso já já. Antes eu quero receber, muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui. A gente já se conhece de longa data também, né? Já há bastante tempo, né, Mara? Primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E estou muito feliz de estar aqui com um grupo de profissionais tão honrados aqui da cidade de Ribeirão. Não mais do que eu, pode ter certeza. Seja bem-vindo. Obrigado. Ao lado dele é Rafael. É Rafael Batista. Eu falei, eu vou testar com ele, porque é o dele que eu vou acabar esquecendo. Eu tenho um problema com sobrenomes. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Finalmente, estamos aqui juntos no programa. Prazer é todo meu. Eu já aproveito para te parabenizar pelo Dia do Jornalista. Muito obrigada. Hoje... Ele já telegrafou que eu ia parabenizar você aí de casa, meus amigos, meus colegas da IPTV, da TV Clube, da Record, do SBT, dos jornais da cidade, das rádios, que a gente tem muito radialista que é jornalista. Parabéns pelo nosso dia. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho com seriedade, levando informação com respeito ao público, com respeito a nós mesmos e, sobretudo, com respeito ao ser humano, de maneira geral, que é bacana, porque a gente junta tudo isso e o que a gente consegue? Um Brasil melhor. Porque nós que é que levamos essa informação, a nossa aparência para o mundo, nós jornalistas. Parabéns pelos nossos dias. Você me fez adiantar o tema, Rafael. Parabéns. Mas sem problema. Ao lado dele, Marisa Japur, que é uma colega, psicóloga. Sim. Seja bem-vinda, você não sabe a honra, o prazer que eu tenho em recebê-la. Prazer, Mara, estar aqui com vocês para debater um tema que me parece da maior relevância, do interesse, né? E a gente já vai consegue um bom papo aqui. Vamos sobre conseguir, porque isso. eu estou com gente com bastante informação para dar, vocês já vão entender qual é a relação entre eles. Mas eu não posso começar sem ela, porque ela faz escândalo, ela dá problema, ela é mimada, gente. Ela é mimada porque ela sabe que ela é minha loira preferida. Cris Menegus. Boa noite, Mara. Tudo bem? Boa noite aos nossos convidados. Boa noite você aí de casa, que eu tenho certeza também que já está fazendo birra para participar. Então é só lembrar vocês que pelo telefone tem o sorteio do Vale Presente da Paralê, só pelo telefone, tá? 2111-2133. Agora, para mandar sua pergunta, sua opinião, eu quero ouvir também. facebook.com/programa sai ou pelo Twitter, @programa sai. Tá, e aí você vai participar, você vai ligar e vai participar para ganhar aquele livro bacana da Paralelo. Mas, ó, você não esqueceu não, né? Olha o que eu tenho na minha mão. Eu tenho um presente da Fisioforma para você. Então, liga e participa que você sabe, é bacana. Não vou contar o que é, tá bom? Não é igual da semana passada. Bom, vamos lá, meninos. Por que eu juntei vocês 4 aqui, que aparentemente não tem absolutamente nada em comum em termos de carreira? Mas eu tenho uma informação, um passarinho advogado meu me contou que você, Rafael, é síndico do seu prédio. Sim. Síndico. Além de advogado, você é síndico. Exatamente. Rodrigo é diretor do COC, né? Do SEB-COC. Isso, da unidade Ribeirânia. E o doutor Fábio Seixas, e eu chamo de doutor, mas é só uma formalidade aqui no programa, porque eu chamo ele de Fábio, tá? Eu tenho intimidade, a gente é parceiro de muito tempo. Então, assim, o Fábio é dentista, ele é meu dentista.
E é um prazer para mim. E que é meu também. Não, nem tanto. Assim, não, mas a gente tem que ser honesta. Não é um prazer ser cliente, né? Você não acorda de manhã, ai, que dia lindo, hoje eu vou no Não, Fábio. mas é um prazer. Tá fazer uma coisa bacana, eu vou no dentista. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz ninguém. isso. E a Marisa, que é psicóloga, e que eu consegui, vou contar como é que a gente chegou, a gente acabou se encontrando e eu fazendo esse convite para você. Porque eu descobri uma tese, um projeto de um evento que estaria acontecendo, ou já aconteceu na USP, com uma psicóloga de São Paulo que falava sobre mediação de conflito e, sobretudo, para ouvidores. E me chamou muita atenção. Só depois de ligar para ela que eu me dei conta que ela era de São Paulo e ela muito referendou você, por isso a Sueli Heimberg. Isso, a Sueli Heimberg. Heimberg, que super referendou você para mim e graças a Deus estamos aqui juntas. Então eu queria falar disso. Existem algumas profissões como a de vocês, por exemplo, que elas são fadadas a só ouvir reclamações, desculpa. Então eu queria saber como lidar com isso, porque assim, o cliente, o consumidor, na verdade, ele tem por hábito se exaltar quando ele acha que ele precisa defender os seus direitos. No caso do dentista, nós, com o Fábio, por que a sua presença é importante nisso? Porque ninguém vai falar bem de você. Não? Não vai. Não, pelo menos não durante o tratamento, né? É aquilo que a gente acabou de falar. Eu preciso fazer uma coisa bacana hoje, eu vou no dentista. Não, o dentista é sempre aquele profissional que as pessoas, se puder evitar, a gente evita. Sem dúvida. Não é? Então eu queria saber como é que é essa coisa no dia a dia, quais são as dicas que a gente pode dar e como vocês lidam com essa rejeição das pessoas, com os clientes que vocês lidam, você com os seus vizinhos, os alunos, pais de crianças. Você atende criança, Fábio? Não. Não? Não. Os seus pacientes são cordatos? São. Gente, ele tá com aquele negocinho que faz barulho na mão. Claro que eles falam, sim, senhor. Claro que sim. Eles não reclamam. Não, a boca aberta não dá, Fábio. Não dá. Mas olha, na saúde, assim como em todas as áreas, mas eu falo mais pela minha, que é o que eu trabalho, né? Que é a área que eu transito. É difícil você conseguir chegar a 100% naquilo que o paciente possa criar possíveis expectativas. Imagina só que o maior dos maiores passou por aqui e crucificaram. Então, eu acho que partindo dessa premissa, é óbvio que a odontologia hoje, a estética, a endodontia e tudo mais, nós demos um grande salto. Porque para piorar a sua especialidade é endodontia. Na verdade são as três áreas que eu... quando eu vou falar isso, gente. Na verdade são as três áreas que eu transito, né? Endodontia, que é tratamento de canal, estética e reabilitação. Então, hoje em dia, a gente tenta buscar a naturalidade do sorriso do paciente. Então, não é aquele sorriso chapado, aquele branco cor de giz. Então, a gente procura o que é melhor para o paciente, sempre. Agora, existem mecanismos da gente conseguir chegar nisso. Os materiais hoje são fantásticos. Os materiais que nós temos, as cerâmicas, as porcelanas, os materiais, os tratamentos endodônticos de hoje são muito melhores do que do passado. Tá, mas na verdade a sua presença aqui, Fábio, eu penso porque é o seguinte, quando a pessoa, obviamente, ela se sente obrigada a ir buscar o seu serviço profissional. Claro. Não é uma coisa, tirando a parte estética, sim, obviamente, né? A parte de endodontia e etc. Como lidar com essa frustração do paciente, dele ter que voluntariamente estar fazendo parte de uma coisa que ele já foi, quase que cultural, embutido na cabeça dele de que isso não é bacana, que vai ser doloroso. Dá para criar, tem alguma técnica, alguma maneira diferente de abordar o paciente? Tem, deixando o paciente bem à vontade. Você, assim como é na pediatria, você deixa o paciente o mais à vontade possível, ele não vai se sentir em casa, é óbvio, não vai estar super satisfeito, que dia lindo, que sol lindo, hoje eu vou ao dentista, mas de qualquer forma, ele sabe que o fim justifica os meios. Então, hoje em dia nós temos mecanismos de mudar o sorriso da pessoa. A gente consegue transformar o sorriso da pessoa e elas criam uma expectativa muito grande. Isso antigamente ficava na opinião do dentista. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que ela não tinha. Fazer um convênio entre vocês, né? Tipo, se vocês estão infelizes, procura o Fábio, arranja um novo sorriso, entendeu? Pois é. E hoje em dia a gente, por exemplo, uma pessoa quer mudar o sorriso porque aquilo foi o trauma da vida inteira dela. Então nós vamos mudar o seu sorriso. A gente vai pedir um enceramento, que é um planejamento em cera de como vai ficar. E eu quero falar disso. Em cima disso,
a gente pode responder para o paciente, isso aqui a gente consegue fazer. Esse é o resultado final. Então, você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer, que a maneira de amenizar esse primeiro impacto com o paciente, então, é projetá-lo para o resultado final. Sim. É dar uma ideia a ele do que será no resultado final. Eu quero contar disso porque a equipe lá do consultório que o Dr. Fábio atende foi a equipe que me atendeu e que fizeram milagres, vocês já viram, né? Então, enfim. A gente tem que ir para o intervalo já? Já está em cima do intervalo ou não? Ainda tem um tempinho? Tenho. Rodrigo, como é essa questão? Você lida com essa coisa da gestão do conflito entre os alunos? Entre os alunos, entre os pais, entre funcionários, colaboradores, professores, enfim. Até os passarinhos. Nós temos ali um conjunto de pessoas com interesses diversos e isso é muito rico. Eu tenho um ex-aluno, Mara, que me procurou um ano atrás e falou, professor, eu quero ser professor, o que eu devo fazer? O que eu devo pensar? Eu falei, primeiro você tem que gostar de gente, mas gostar muito. Não dá para levantar de manhã e levar todos os meus problemas para a escola. Né? Claro que os meus problemas estão em mim, mas fundamentalmente ali eu estou para atender, para servir, para conversar, para dialogar, mas ouvir, principalmente eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o inspetor, o porteiro, o aluno, a mãe, o professor. Então, são pessoas que estão ali num foco em comum, mas na realidade cada um com a sua experiência. Então, hoje, cada um acha que está com a razão, independente de a quem pertence essa razão. Eu acho que está todo mundo muito assim hoje em dia, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem certeza, eu quero tudo para agora, eu quero tudo para mim, né? Eu tenho observado. Se não é bom para mim, não pode ser bom para ninguém. Isso. Então eu acho que a primeira coisa, quando chega uma pessoa com essa característica, eu que determino, eu que resolvo, tem que ser do meu jeito. Eu acho que a primeira coisa é sentar, tomar uma água, ouvir e na dúvida ouvir mais um pouquinho. Depois deixar para ouvir mais um pouco no dia seguinte, quando a pessoa estiver mais calma. Mas aí que começa a conversa. Entendi. Aí a gente vai falar disso, porque tudo bem, ele já sabia, quando ele aceitou, né, o cargo, quando ele pensou na carreira, ele já sabia disso. O Dr. Fábio também. Agora tem gente que tem outra carreira. E aí se dedica à carreira adicional de síndico. Rafael, você vai ter que me explicar isso. A gente já volta, depois do intervalo, vai pensando o que é ser um síndico. A gente já volta. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Estamos de volta e aqui no intervalo ficou assim, será que os convidados vão ganhar presente da Fisioforma? Será que a gente vai ganhar livro? Não vai. Vai só você aí de casa que está participando e que participa toda segunda-feira. Vamos fazer o seguinte, só para aproveitando que eles já estão um pouquinho relaxados, eu preciso falar. Hoje é o dia do jornalista, eu já falei. Na quarta-feira, a Diva Cabarite, que é uma amiga querida, faz aniversário, também dentista. Minha amiga, um beijo, feliz aniversário. Eu amo você, amo suas filhas, você sabe disso. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, tá bom? Que é na quarta. E já, quarta-feira, eu preciso contar para vocês que tem um super evento acontecendo aqui na cidade que você não vai perder. Na sexta, Adriana Tavares, que é uma telespectadora nossa lá do Rio, Cris, que nos assiste e sempre conversa comigo na rede social. Um beijo, Adriana, feliz aniversário. No sábado, Rafael Cautela, nosso fotógrafo querido, faz aniversário. Parabéns, Rafael. Você sabe do meu apreço, você sabe do meu orgulho, e você sabe que eu desejo para você um aniversário maravilhoso. No domingo, Carlos Henrique Gerardi, que também é outro telespectador nosso muito querido. Um beijo, feliz aniversário. Mas a pessoa mais importante da minha vida, que faz aniversário nesse sábado, se chama Nice.
é a minha funcionária lá de casa, que está comigo há 18 anos, que cuida dos meus cachorrinhos como se fosse dela, que cuidou do meu filho, criou meu filho, cuida de mim, faz bolo gostoso. Amo você, Nice. Obrigada por esses anos todos de dedicação. Tenhamos todos um feliz aniversário no sábado, porque eu espero que você esteja comigo lá, tá bom? Então, feliz aniversário a todos vocês. Vamos lá, continua ligando, gente, que ó, tá aqui, ainda não deixei a Marisa levar, tá bom? Voltamos. Então, falávamos dessa sua opcional condição de síndico. O que estava passando na sua cabeça, doutor Rafael? E por incrível que pareça, não foi a primeira vez. Não, então é um vício recorrente. Acho que ele precisa da gente, viu, Marisa? No primeiro condomínio que eu morei em Ribeirão, quando eu vim para estudar economia aqui na FEA, acabou caindo no meu colo também a oportunidade de ser síndico pela primeira vez. E agora, quando eu mudei para esse prédio novo também, veio a oportunidade nova, recorrente. Como é que chama isso? Sindicância? Não é, né? Para ser síndico. Administração do condomínio? Você precisa se candidatar a isso. Sim. Então você foi lá e... Repito a pergunta, o que estava passando na sua cabeça, doutor Rafael? Na verdade, por falta de contingente dessa segunda vez, eu fiquei primeiramente como subsíndico. Entendi. E quando a síndica mudou-se, foi para morar na França, acabou também sobrando para mim. Quais são as principais implicações? Eu sei, assim, obviamente dos síndicos que eu já tive ao longo das minhas moradas. Mas, assim, quais são as piores implicações que tem nessa função? Eu gosto, na verdade, dessa função de administrar pessoas. Das pessoas te ligando de madrugada para dizer que o cachorrinho da vizinha fez... É condomínio ou é prédio? É prédio. É prédio. Tá. Isso acontece pouquíssimo, na verdade. Acho que as pessoas que moram lá são... Mas há quanto tempo você já está na função? Nesse prédio há 1 ano. 1 ano. Então acho que não deu tempo de você. As pessoas ainda estão te agradecendo porque você aceitou o cargo. Na verdade, voltam, a gente acaba se preocupando mais com a administração financeira. Tá, que é uma outra coisa que eu admiro muito. Essa parte eu admiro muito. Um outro aspecto. Mas a gestão das pessoas mesmo, dos conflitos com o vizinho, acaba se resolvendo no bate-papo. Na conversa. Não eu tem... preciso mudar para o seu prédio, porque no meu condomínio não tem entendimento. E o meu síndico é uma vítima, tadinho. Eu tenho dó de verdade. A gente já vai voltar nisso. Marisa, você trabalha com essa coisa da gestão gestão de conflitos. De conflito. Como é que funciona isso? Olha, Mara, eu acho que os colegas estão dando assim amostras de que qualquer relação humana implica diferenças e que essas diferenças, se não bem administradas, elas viram conflitos. Eu estou vendo 3 colegas que, assim, parece administram muito bem esses conflitos. É o que eles estão falando, é que eles estão na televisão, eles fingem também. Eles fingem eles ficam falando, não, gente, é ótimo, ser síndico é uma delícia. Aí a gente, mediadora, recebe lá o que não resolveu. Também. A gente finge que acredita, né? A gente acaba recebendo muitas demandas. A área específica que você referiu no começo, que é a questão da ouvidoria, que é a relação empresa-cliente, acho que tem a ver com o que vocês estão falando. Mas a mediação, ela se estende por qualquer âmbito, onde as pessoas que convivem e que precisam ou querem continuar convivendo de alguma forma, precisam se entender. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Se no caso da ocupação, por exemplo, do Rafael ou mesmo do Rodrigo, do professor, se eles precisarem de uma intervenção sua, aí essa profissional de psicologia se deslocaria até lá para promover esse tipo de... Isso, a mediação não é específica da psicologia. Quase como estamos apartando a briga, né? Uma apartadora de briga, é isso? Isso, mas veja, a mediação de conflitos, ela não é especificidade da psicologia. Ela é uma atividade multiprofissional. Então, se ele está numa função de gestor, por exemplo, de uma escola, fazer uma mediação de conflitos vai dar para ele 1000 ferramentas, instrumentos, para ele lidar com essas coisas todas. Então ele pode fazer, ele pode ser um mediador de conflitos. Muito legal, muito legal. Hoje em dia, por exemplo, a parte de administração de condomínios é muito comum você ter intervenção. Em alguns condomínios que estão lá na linha de frente, você ter a intervenção de um mediador que vai, por exemplo, para coordenar assembleias. Você não espera gerar o conflito. Entendi. Você administra uma assembleia de forma que todo mundo tenha voz, que você ajude a produzir entendimento naquela diversidade toda de opiniões.
Porque eu acho que a gente é muito culturalmente educado para se submeter a um voto de maioria. Ah, isso não é real? Não é bom? Tem seu lado bom, né? Mas veja, o que acontece no voto... Basta você entrar num embate qualquer, a pessoa falar, mas a maioria quer isso, você automaticamente se cala. O que você faz com o voto de maioria? Você tem alguns que estão... Vamos temporariamente admitir que estão satisfeitos. E você tem os insatisfeitos, os que foram vencidos. Mas, para mim, o modelo mais típico disso, que é um jogo... que é um jogo de perde-perde, não é um jogo de perde-ganha. Vamos pegar o protótipo da eleição. Não é eleição, é o voto da maioria. Quando você ganha uma eleição, o que você ganha junto com isso? A gente não precisa falar especificamente de Ribeirão, não, né? Não, até na eleição de síndico, do nosso amigo. Você ganha as minorias junto, né? O que você ganha é a oposição. E aquela parte vencida, ela sempre vai fazer o possível para ter razão. A razão que não venceu. E aí ela vai fazer tudo pro teu projeto, o teu plano de governo. É um sabotador, né? É o famoso sabotador do processo. Exatamente. É o que vai buscar mecanismos para sabotar. Marisa, não querendo, mas já te interrompendo porque ela está sapateando. Claro. Eu falo muito, viu, Mara? Você pode me interromper, que eu falo muito. Mara, preciso mandar alguns beijos aqui. Um recado especial também para Daiane Zanandreia, para Rosa Maria, o Paulo Henrique, que já está lá no Twitter desde a hora que começou o programa, a Joana Galdino, Cat Santos, a Maria Eugênia Brunello, que está com um bebezinho novinho, um beijo para os dois lá. E um beijo especial aqui da Cristiane Herédia, que mandou um abraço e disse que o programa está fantástico. Cristiane Herédia, que por acaso é o que sua? É prima. É prima e que por acaso trabalha com você. Quer dizer, mais um pouco, só que vira a família Herédia, né? A Maria Eugênia Quartim também está botando nessa família. Olha só, aproveitando essa lembrança da Cris, eu não posso deixar de passar. Hoje é dia do jornalista e eu quero homenagear uma grande jornalista, amiga nossa aqui do programa, minha amiga, que acabou de ganhar neném também, que é o Bernardo, que é a Juliana Rangel. Então, ó, um beijo, Juliana, vou aí conhecer o Bernardo e muita saúde, muita felicidade, um feliz dia dos jornalistas para você e um beijo pro Bernardo, tá? Que vai me chamar de tia, se Deus quiser. Vocês estão me sinalizando alguma coisa? Assim? 2? Então vamos voltar aqui. Bom, falamos que existe uma possibilidade de gestão de conflito. Para mim isso me parece uma idealização, porque eu sou muito buliçosa. Eu sou do tipo que quando eu acho que eu tenho razão, as pessoas têm aquela brincadeirinha assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu só fico feliz quando eu tenho razão. Entendeu? Então, assim, e muitas pessoas são assim. Então, me parece muito idealizado, mas é possível. Na nossa área, que na área de saúde, por exemplo, falando de psicologia, e a minha área de psicologia hospitalar, então a gente lida com pacientes, a gente lida com as frustrações de todo mundo. Né? Então, assim, a expectativa do pai, da mãe, do namorado, do marido, porque você... E eu sei que sim, pode modificar o sorriso da sua paciente e ela ficar satisfeitíssima e o marido não. Entendi. Não é? Então, é esse tipo de relação com a insatisfação com aquilo que você sabe que é o melhor para ela, que eu estou querendo dizer, que é a mesma situação do Rodrigo com os alunos. Quando ele vai impor alguma regra, ele vai impor alguma situação, ele sabe que aquilo é o melhor, mas ele tem que viver a resistência que vem de lá. Preciso que vocês me deem uma luz. Como fazer isso? Na verdade, eu creio que todo mundo tem razão. Dentro do seu nível de conhecimento, todo mundo tem sua razão. Ninguém erra querendo errar. Isso é um fato. Ninguém casa também querendo separar. Pois é. Isso é um fato. Apesar de que hoje em dia o pessoal está casando e falando, se não der certo, separa. Se não der certo, a gente separa. É. Mas a gente tenta conversar bastante e persuadir o paciente a procurar os melhores caminhos. Entendi. E cabe a nós, profissionais da área da saúde, escolher esses melhores caminhos e mostrar para ele, olha, tem esse caminho e esse caminho. Mas nem sempre aquilo que a gente acha o melhor para ele aceita. Tem alguns pacientes que uma determinada cor de dente, por exemplo, não vai ficar boa para ele. Ele fala, não, mas doutor, eu quero o dente da cor deste papel. Mas olha, não vai combinar com você, não vai ficar bom, mas eu quero. Bom, tudo bem, se você quiser. Isso, chegamos aonde eu queria. E aí a gente faz, então? Então, desde que não vá de encontro... Se for só estético, né? Desde que não vá de encontro à saúde do paciente, não vai causar nenhum dano no paciente, por que não?
Porque, na verdade, quem vai ficar com aquele sorriso o dia inteiro, 24 horas, é o paciente, não sou eu. Mas ele não vai admitir que foi ele, a opção foi errada, foi dele, ele vai te responsabilizar como Não, não vai, porque tem um documento. Por exemplo... Aí que entra o advogado. Mas a prima dele, Cris, falou hoje ainda que 20% das ações trabalhistas são questões revanchistas. Como então, assim? a pessoa achava que tinha direito ou não, mas acabou Jurava buscando que o isso judiciário... era só na relação conjugal. Jura que na trabalhista também? É uma relação de amor e ódio com o patrão também, né? É, porque eu achava que revanche era só na conjugal, então tá na trabalhista. Até na trabalhista... Você sabe o que acontece aí? Se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que falta um pouquinho de noções de direito para as pessoas. Eu acho que devia ser ensinado isso nas escolas. A gente deveria passar para todos os jovens noções de direito e deveres. Só que eles só sabem dos direitos e os deveres. Pois é, mas eu tenho 2 filhos e eu sei bem o que é isso. Olha, você tem o direito a isso, mas você tem os deveres. Tá, mas Fábio, hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem na IPTV, eles entrevistaram o coordenador do PROCON. De pessoas que perdiam ações trabalhistas, ganhavam ações com empresas porque tinham sido lesados e que mesmo assim não tinham sido ressarcidos ou sei lá o que eles estavam pleiteando. E aí entrevistaram o coordenador e ele começou a dizer, olha, então ele tem que... Era de telefonia celular. Nossa. Então você tem que reclamar para a empresa, aí reclama para a Anatel, aí se não der certo com a Anatel, vocês vêm para o PROCON, aí você faz não sei o quê, aí você leva, e aí pode ser que vá ao Ministério Público. Gente, desculpa. Entendeu? Mas quem é que vai fazer isso por uma conta de telefone de 20, 30 reais? Entendeu? Estou nivelando por baixo, é claro. Então, assim, a gente está lidando com uma situação em que, assim, o Brasil, hoje eu disse isso, o brasileiro ele é o país da tolerância. E eu quero falar com vocês, a gente vai desviar um pouquinho o assunto, porque eu quero falar dessa determinação que eu vi hoje na reportagem também, falando da tolerância da Anvisa com relação aos insetos nos alimentos. Entendeu? Quer dizer, nós somos o país da tolerância, só que somos o país da tolerância que é buliçoso demais, porque a gente vive em pendengas judiciais, pendengas com síndico, desculpa, mas eu não encontro ninguém que goste de síndico. Deixa né? Você está me fazendo pensar em algumas coisas. Menos ainda de advogado. Essa cultura da tolerância, eu acho que ela decorre de uma tradição cultural de tudo que é insatisfação ter que ser resolvido no judiciário. E o judiciário, tradicionalmente, até pelo... É moroso. Até pelas... Então, por N transformações que vêm ocorrendo ultimamente, quer dizer, o direito ao acesso, que foram ganhos que a gente teve em termos de população, de ter acesso à justiça, de poder buscar, isso é fortemente estimulado, isso congestionou o judiciário de um jeito que ficou moroso. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns programas com a nova perspectiva dentro do judiciário de tentar resolver as questões por conciliação, por mediação. A gente tem uma estatística, por exemplo, do Sejusc da Barra Funda, que faz acordos correspondentes a sentenças de 9 varas. 9 varas são feitas no prazo de um mês. Aquilo que seria feito por 9 juízes em termos de sentença é resolvido a nível de conciliação. Eu tenho que chamar o intervalo comercial e olha só, eu queria falar com você o seguinte, essa questão que ela está falando do judiciário estar congestionado é de fundamental importância. A gente vai discutir isso no próximo bloco, porque na verdade, se adiantou o meu tema. Eu queria falar disso. Se não podemos recorrer à justiça, estará sendo ela justa conosco? A gente vai para o intervalo comercial e a gente já volta. Tá perguntando. Nós que somos mulheres sabemos o quanto o excesso de peso realmente mexe com a nossa autoestima. E é sobre isso que eu vou dar dicas para você hoje, como se livrar dessa gordura que tanto te incomoda. O excesso de peso é proveniente de uma série de alterações metabólicas ou de nós comermos mais do que conseguimos gastar, de energia, enfim, o que é importante é saber que com o tratamento correto é possível sim você se livrar dessa gordura que tanto te incomoda. Olha só o depoimento dessa cliente Fisioforma. Vem pra Fisioforma, que o pessoal aqui é muito legal, a autoestima aqui dentro é muito gostosa, cada quilo, cada centímetro é super festejado, o pessoal incentiva a gente a ter uma alimentação saudável e eu tô muito feliz, hoje eu sou outra pessoa.
Viu só? Com o tratamento correto e personalizado, é sim possível, não tem desculpa para você perder peso e gorduras localizadas. Aparelhos, por exemplo, como o Fast Shape, conseguem implodir a sua célula de gordura e elas são eliminadas e degradadas através das vias naturais. Aparelhos também, como a criolipólise, seguem essa mesma conduta de tratamento, de matar e eliminar a célula de gordura. Este aparelho, a criolipólise, age através do congelamento. Ele possui um cabeçote que suga essa gordura e faz um resfriamento de até menos 10 graus. Uma vez resfriado, a célula de gordura sofre um processo chamado apoptose. Ela é degradada e eliminada através das vias naturais. Gente, não tem desculpa. Desde a primeira sessão você já vai observar diferenças e com acompanhamento correto nutricional, você vai sim se livrar do peso que tanto te incomoda. Então, é só procurar ajuda aqui na Fisioforma. Estamos de volta, eu estava aqui pensando, você quer uma maneira de você se sentir absolutamente contente e não ter absolutamente nenhuma reclamação para fazer com relação a você mesmo, para você se sentir bem, para você achar que você é o top da top da top da top? Fácil, vai até o DK e pede para a Denise, pede para o Ever, pede para todo mundo lá cuidar de você, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele, da sua unha, como eles fazem comigo. Com os melhores profissionais, os melhores produtos, satisfação garantida, desculpa aí, mas é no DK. Agora, se você quiser uma maquiagem super show dessa que eu uso aqui no programa, aí já é com a Cris Menegus, né, Cris? Qual que é? É isso mesmo. Pelo site você encontra o endereço, telefone, e-mail, é crismenegus.com. Agora, pode acontecer também de você ficar doente de raiva, de não conseguir nada disso tão satisfatório para você. E aí você ficou doente, desculpa, mas se você não tem plano de saúde, a nossa situação no sistema público de saúde está caótica, não está? Então aí você vai ter que procurar um plano de saúde. A minha sugestão, Unimed, não precisa nem falar por quê, né? Você sabe, Unimed está em todo o país e quando você entra numa cidade qualquer já está lá, ó. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Sabe onde tem mais? Aqui, ó, no Sexo Arroz Internet. Eu, a Unimed, você e a Cris, juntos para cuidar de você, da sua saúde, da sua beleza, maquiando linda, maravilhosa. Falta mais nada. Falta mais nada, tá tudo certo. Só Fisioforma. Isso, você aí não vai fechou. ganhar, só eles de casa. Ainda vou ligar no intervalo. Então tá bom. Bom, então vamos voltar aqui. Eu queria ouvir um pouco do Rodrigo. Rodrigo, qual é a demanda, a pior situação de conflito que se pode viver numa situação escolar? Eu vejo assim, a situação de conflito ela não acontece com o aluno nem com o pai. Ah, não. Então, peraí, curioso a gente estudou isso, em escola né? diferente, porque desde que eu era pequenininho eu escutava assim, desde que eu errado vai passar do tá diretor, a sua. Então, mas essa não é a pior situação de conflito. Isso é todo dia. Né? Isso acontece todos os dias. Isso é rotina. Porque você tem um grupo de adolescentes pulsando numa sala de aula, pulsando. Porque hoje nós somos de uma geração aqui que a gente era passivo, a gente ficava lá ouvindo, e se não ficava, ai de quem não ficasse. Né? Hoje esse adolescente, como você falou, ele tem o direito, ele sabe desses direitos, e aí entra os deveres. E não tem os limites também. Eu escutei de um pediatra aqui no programa, porque ele não tem o limite, inclusive não é dado em casa. Exatamente. E o pai espera que esse limite seja dado na escola, e a escola fica esperando que venha dos pais, resultado não se tem nenhum. Eu não questiono muito isso, Mara, porque eu até falo isso com os profissionais que trabalham comigo. Os pais de hoje somos nós que trabalhamos muito. Todo mundo trabalha muito, todo mundo está fora de casa o tempo inteiro. Então há um conflito mesmo. Minha culpa eu sou pai também. Então a gente quando chega em casa a gente quer realmente evitar conflito. Só que nós precisamos em alguns momentos, como pai, como mãe, determinar coisas dentro de casa com os nossos filhos. Que vão gerar e isso está ficando cada vez mais difícil, porque o tempo que eu estou com o meu filho, o pai do meu aluno está com o filho é muito pequeno. Então o que ele quer? Ele quer curtir, ele quer ser um pai bacana. Seu filho estuda no CEPCOC também? Sim, minhas filhas estudam. Você é diretor deles? Eu fui diretor de uma delas. E como é que fala? Então não vai para a sala do diretor, vai lá para a sala do teu pai. Eu tive um combinado. Como eu tenho as coordenações, tudo que pudesse acontecer com ela iria ser discutido com a coordenadora e não com a coordenadora e com a mãe e não comigo. Para evitar o pai entrar na história. Porque daí fica difícil separar. Fica o pai e o diretor. Eu fico imaginando, porque isso serve para todas as profissões. Eu fico imaginando, também você tem uma filha, você tem um casal. Tenho uma filha de 15 anos e um menino de 9. Você imagina aquela coisa, se você não escovar os dentes, você vai ter que ir no dentista! E aí pinta o dentista como um monstro. E o papai é um monstro, né? Eles adoram. Pai, você vai me levar para fazer uma limpeza sempre, hein? Eu acredito que sim, porque o Vitor... Tratar o canal. Eu acredito
acho que sim, porque todas as crianças que eu conhecia, e até hoje mesmo, têm medo de hospital, por exemplo. O Vitor é até hoje uma pessoa que transita muito bem em hospital, porque ele cresceu em macas de hospitais, né? Eu ia trabalhar, levava ele junto, e ele tinha que ficar dormindo no corredor enquanto eu trabalhava. Então, assim, acaba sendo um processo de desensibilização e elas ficam achando que você é o máximo. É verdade. Eu preciso conversar com você. Isadora? Isabela. Isabela, eu preciso conversar com você, pra você me ensinar a achar. Isabela, Eu tô Rafael. brincando, gente, eu sou fãzoca desse dentista, eu já conto pra vocês. Mas eu acho que é bacana que desconstruiu aquela idealização, né? E aí ela sabe o que está acontecendo Esse ali, é um recurso que ela pode ser convivente. aproveitado fora do âmbito familiar, por exemplo, essa coisa, exatamente isso que foi construído com os próprios filhos, usar isso com os filhos dos outros, por exemplo? Eu acredito que sim, porque aí você tem uma convivência, você começa a entender mais do processo. E aí o adolescente ou a criança começa a entender dessas relações. Na escola, no condomínio, que as relações são conflituosas com as crianças, no médico, no dentista, enfim. Eu acho que se ele convive, ele começa a ampliar essa relação que ele tem com o mundo. Deve ser daí o fato de que o síndico, invariavelmente, é morador do condomínio também. Você não paga condomínio? Não. Ah, descobri a razão. É por isso. É muito compensador. Fala sério. Mas você sabe que eu morei num síndicos condomínio? Essa profissionais. foi uma experiência muito única para mim. Eu morei num condomínio que o síndico é um profissional. Profissional síndico. O profissional síndico, bem ele remunerado. não é morador Não tem do que ter salário de prédio. salubridade, tem que ter um monte de coisa. É uma pessoa que trabalha como síndica para diferentes condomínios. E não porque necessariamente tem empresas que mora. administram. Ela não mora lá. Normalmente não mora em nenhum, né? Não mora em nenhum deles. Mas eu acho muito injusto não morar. Porque eu acho que o conflito é exatamente o que o Rodrigo vinha falando aí. Eu acho que vivenciando o conflito, ele tem muito mais meios, condições para poder lidar com aquilo, porque ele é parte do conflito. Dá para separar aquilo que você, por exemplo, acha que é interessante no prédio e que para algumas pessoas não é, e aí vence o voto da maioria? Dá para separar isso, a sua contrariedade, diante das decisões que você tem que tomar? Eu acho que sim. Claro que é benéfico, é mais fácil você implementar uma vontade sua como síndico do que o vizinho Você consegue não resistir sendo à tentação? síndico. Você consegue resistir à tentação? Eu tento resistir à tentação colocando em pauta as coisas mais que chamariam mais atenção, que seriam mais controversas em assembleia de condomínio. Mas pensando uma coisa, ele é advogado, tem poder de persuasão. Tem isso, né? Talvez na reunião a Tá gente na formação consiga... dele, né? Olha, Tá na se formação. for desse Então, lado mas é você sabe bacana. que a persuasão Claro. é uma ilusão, porque você convence o outro a votar. De alguma forma ele vota. Só que ele não vai colaborar com você. Ele vai pagar para ver, porque ele vai querer dizer, eu tinha razão. Então eu Isso é vou torcer factual. pelo teu fracasso. Ah, é? Esse é o processo da dissidência em que você está num jogo de perde-ganha. A ideia da cultura do diálogo, Mara, é que você possa ouvir das pessoas qual o interesse que elas têm ao defenderem uma determinada posição. Porque as posições podem ser muito contraditórias, os interesses não. E quando você vai aos interesses, você consegue que as pessoas encontrem alternativas que são diferentes daquelas posições rígidas iniciais que geram o conflito, para que você possa criar alternativas que sejam mutuamente satisfatórias. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, meio que traduzir em miúdos aí. É mais ou menos como o processo terapêutico de psicologia, que é aquela coisa de, a partir do momento em que você faz com que a pessoa discuta, reflita a respeito daquilo que ela está sentindo, ela tem um maior esclarecimento e aí, a partir daí, ela muda a posição ou mantém a posição que tinha. Isso. A Entendi. diferença é que no processo Já entendi terapêutico... como é que você convence seus pacientes a ficarem tranquilos na sua cadeira. Você A fica di- falando tem mal uma do sorriso diferença. delas, entendeu? Não. Tem uma diferença aí que é importante, Mara, porque Eu o acho que é processo anestesia. terapêutico... É anestesia, muito bem lembrado. O processo terapêutico, você se volta para o processo interno individual de cada um. Tá, No trabalho com conflitos, É o o que coletivo. você pensa é a relação entre as pessoas. entendi. Não se trata de uma visão de mundo interno. Se trata do que você faz com o outro, como que você A conversa. gente pode chamar isso de conscientização? Eu acho que num certo sentido sim, porque as pessoas elas conseguem rever a visão que elas têm de alguma coisa, legitimando a visão diferente do outro. Que é o que a gente costuma chamar popularmente de conscientização mesmo. Dá para conscientizar pais irados, Rodrigo? Dá, Dá, com certeza. Vizinhos também?
Nós estamos tentando. Eu estou falando de maneira geral, dá. porque assim, pode ser que no seu prédio com um síndico tão bonzinho... Não, né? O que eu queria perguntar para a doutora é que, de alguma maneira, Doutora Marisa. uma das opiniões ou das pretensões vai ter que prevalecer, apesar de todo o esforço de conjugar. Então, se você ficar nas opiniões, você só consegue fazer o jogo do perde-ganha. Uma vai prevalecer, outra vai perder. Mas e quando é sim e não sobre uma questão pontual que você tem que decidir? O que justifica quem está corta no meio? Quem foi que fez isso na Bíblia? Era Salomão. Corta no meio. Quando você está trabalhando um casal disputando guarda de filho, não dá para cortar o filho no meio. O Salomão tentou, né? Não dá para cortar o filho no meio. E aí a conversa tem que ser outra. Quer dizer, você como pai, qual a contribuição melhor que você pode dar para o teu filho? O que justifica? Só a criança sofre nisso. É a única vítima. Só para a gente... ficam brigando e a criança que sofre. A gente está concordando eu quero contar aqui... de uma experiência que eu vou ter essa semana sobre isso. A gente está concordando agora que a gente está tendo, que nós estamos tendo muito mais relações de conflito do que relações de concordância em todos os níveis. Porque assim, eu sinto uma insatisfação generalizada, seja com a política, seja com até as condições climáticas estão sendo questionadas agora. Parece que nada está completamente bom. Tenho que sair para o intervalo hoje, está voando, vocês estão me consumindo. Cris, eu não deixei você falar também. Enquanto a gente vai para o intervalo comercial, coisa rapidinha, a gente volta para o último bloco, vamos tentar responder tudo isso que ficou faltando, tá bom? A gente já volta. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. O programa voou hoje, a gente viajou por todas as esferas dos relacionamentos e é muito legal viajar sem sair do lugar. Tem essa maneira e tem uma outra que eu quero te convidar. Sabe qual? Leia, escolha um bom livro, qualquer um, e viaje na sua imaginação, mas não escolhe em qualquer lugar. Vai num lugar onde você tem muita opção, bastante títulos, bastante coisa bacana. Sabe onde? Na Paraler. Vá lá e curta, porque hoje eu fui e eu curti. Olha só, a primeira indicação do Eu Curti de hoje é Os 13. Os 13. Os 13. Ah, Os 13 porquês. Muito bacana e pertinente para o Dia do Jornalista. Alguém já leu? Já leram, não? Então leia você e me conta, tá bom? Lá na rede social. A segunda indicação, Cristina Lauren escreveu Paixão Irresistível. Uau! Aqui, ó. Para você, uma super indicação dá para ler. E a próxima é Noites Italianas. As mulheres não falam com ela, acham que vai roubar seus namorados e vai. Para você, uma indicação, então, lá da Paraler, vai lá, não são os únicos títulos, não. Escolhe aquele que você preferir. Já vou fazer o sorteio para a gente poder continuar a nossa conversa aqui, ó. Como hoje a gente só tem 2 prêmios, eu vou tirar um, outra Cris que vai tirar. Então, eu vou tirar aqui. Não, vou tirar primeiro da Fisioforma. Eu começo? Presta atenção, esse sorteio agora é você, sortuda, que ganhou da Fisioforma, e eu já vou dizer o quê? Ana Paula Santi, o final do telefone é 4217. Então, olha só, Ana Paula, sua sortuda, você ganhou, tá aqui, a Ana Paula ganhou
uma sessão do V4 Shape, que é o que eu faço, que reduz medida, firma a pele, que é maravilhoso, você vai adorar, não vai querer sair lá nunca mais. Sabe o que você tem que fazer? Vem aqui no canal, busca esse aqui, ó, que está assinado pela Luciana Sensini, você vai levar lá na Fisioforma do Ribeirão Shopping e vai fazer a sua sessão e descobrir quais são os segredos desse aparelho de tecnologia de estética de ponta. Combinado? Então tá aqui. E agora aquele momento que sou eu sempre que faço, que eu adoro dar livro de presente. Então, tá aqui, ó, vou tirar você que é aquele que levou muita sorte e ganhou um livro da sua preferência lá na Paralê. Então vamos lá? Quem ganhou foi Alzira de Moraes. Os 4 últimos números, 2082, você é a sortuda, Alzira, que vai lá naquela loja próxima ao Ribeirão Shopping e vai com o seu documento e vai buscar o livro da sua preferência. Vai com tempo, porque tem muitos títulos e você vai adorar tomar um cafezinho com o pessoal lá da Paralê. Tá aqui. Vamos voltar e você queria falar... Você terminou o bloco anterior, Mara, dizendo que hoje parece que existe muito conflito. Exato. Né? Então, e aí um descontentamento que acaba gerando muito conflito. Eu fiquei muito convidada a tentar pensar junto com vocês o quanto a vida hoje é muito diferente do que ela já foi. Quando o mundo era muito igual, imagina aquelas comunidades rurais, as pequenas comunidades urbanas, onde o horizonte da vida estava ali. E o tá ali significava os filhos na mesma escola, os mesmos professores, a mesma religião, a mesma pracinha, a mesma festa. Havia um roteiro muito pré-definido, Todo mundo era vida. Muito parecido. Existem algumas comunidades ainda no interior que vivem com esse sistema. Agora, o que é a vida urbana hoje? Eu só vejo meu dentista quando eu tô com dor ou quando ele vem no meu programa. Essa é a vida de hoje. Querida, a gente está num espaço aqui. O mundo virtual que cada um de nós habita é infinitamente diferente. Você está dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos, a gente tem a ilusão de coexistir no mesmo espaço. A gente coexiste no mesmo espaço físico. A gente não coexiste no mesmo espaço mental, psicológico, porque cada um habita um mundo muito diferente com essa coisa da mídia, da comunicação, da internet, da tecnologia. Então, a diferença se faz muito presente entre as pessoas. Então, você está dizendo que é essa divergência que acaba gerando esse descontentamento. Essa diferença não administrada então, que gera conflito. Mas, Marisa, então isso é trágico, porque não tem solução. Não, eu acho que a cultura demanda um outro jeito de conviver, que é conviver na diferença. Nós... Tradicionalmente, a gente não aprende a gente vai ter que otimizar esse bloco, então eu vou querer, você acha possível isso? É possível, é necessário. Na escola, por exemplo, para evitar conflitos entre alunos, né? Por exemplo, eu tenho alunos lá que não se gostam, diversas tribos. Isso, então, a coisa mais importante é a gente trazer para eles que é possível conviver Você está falando dos filhos. De alunos, filhos, de filhos. É porque assim, eu tenho um problema de divergência com meu filho, que é o seguinte, ele está ali naquele cantinho falando assim, mãe, fala que... Tá bom. Filho produtor é um problema. Cris, você quer dar um recado pra gente? Tá vendo só? Arrumei um cúmplice agora, Mara. Agora somos dois. Fala, além do beijo aqui da doutora Rogéria, da Mariângela Quartim, que ligaram, estão adorando o programa. Falando. Beijo para vocês também. O Marcelo Nogueira, lá de São Paulo, está acompanhando pela internet. Quer saber aí como conciliar interesses comuns quando no mesmo condomínio você tem vizinhos que pagam pontualmente as taxas e outros que são inadimplentes. Direitos iguais até onde? Eu quero emendar numa coisa dessa, porque eu não ia deixar passar isso. O problema, acho que mais grave ainda, vivo, e algumas pessoas que eu conheço também vivem, é quando as diferenças são culturais. Eu adorei essa questão da diferença, porque ela pontua bem. Ela meio que fecha o nosso tema. Quando são culturais. Por exemplo, eu tenho vizinhos que são ciganos. E eu tenho vizinhos que são muçulmanos. E eu tenho vizinhos que têm cachorros. Sou eu. Então, assim, há uma divergência e uma diferença de direitos ali, da maneira como a gente aprendeu a viver. No meu mundo, animais transitam com liberdade. No mundo dessas pessoas que tem uma coisa mais nômade, que são ciganos e tal, a cantoria, a reunião do lado de fora da casa, também é permitido. Não é permitido no meu. Como lidar com isso? Vocês, para a gente encerrar. Inicialmente, o direito dá um norte para isso, porque, independente de quem sejam os seus vizinhos, existe uma coisa que chama função social da propriedade.
E agora é o advogado que está falando. Agora é o advogado. O advogado ia me matar de raiva. Mas o que isso quer dizer? Que todo mundo espera medianamente a mesma coisa da sua casa. Você espera por a sua casa da mesma maneira que o cigano, que seja quem for seu vizinho muçulmano ou quem seja. E respondendo a pergunta do meu amigo Nogueira, a única maneira dessa questão de quem paga ou não condomínio é você... Aplicando a lei. Não, você priva a pessoa de um voto numa reunião, numa assembleia de condomínio, por exemplo. Agora, se ela tiver um problema... Isso é uma norma geral ou você que inventou esse tipo de tortura? Não, isso é uma norma geral. Achei que era uma técnica sua. Não. Normalmente isso vem nas convenções dos prédios, né? Quem está em débito com o condomínio não tem voz numa assembleia. Eu acho que agora em compensação... Funciona isso no consultório? Isso, porque o seu consultório é um condomínio, não é, Fábio? Sim. Eu acho que se a gente conseguisse respeitar os direitos alheios, a gente sempre conseguiria fazer isso, embora essa muito mediação. diferentes, somos iguais em algum aspecto. Eu acho que me parece que a coisa, quando você pensa no igual para todos, volta na pergunta que a Mara fez lá atrás. Mas não tem como ser igual para todos. Nós somos todos diferentes. Não tem ser humano igual ao outro no mundo. Então, quando você diz de alguma coisa que deve prevalecer, de que todas as casas devem funcionar mais ou menos igual, nós estamos ainda pautados por uma lógica de uma cultura que é diferente da que a gente tem hoje. Então, quando a Mara chama de idealização, Mara, eu entendo que é uma cultura para ser construída. Nós não estamos prontos ainda para viver na quantidade de diferença que a gente tem. Vai acontecer? Com certeza. Jura que você acredita? É a condição de sobrevivência do humano. De evolução. Para o meu gosto. Eu já acho que isso está acontecendo. Está acontecendo. Nós estamos sendo desafiados cada vez mais a aprender a dialogar na diferença. E a encontrar soluções locais e não universais. Porque o que eu vejo, o teu condomínio, que tem essa diversidade toda, ele precisaria entrar numa coisa de dialogar e não trabalhar com os limites rígidos do que é a tua cultura. Não, e olha só, eu nem estou dizendo que há conflito lá, porque eu tenho por postura não fazer parte de conflitos. Então, assim, eu sei que isso acontece, mas eu não entro nisso, eu não faço parte disso. Mas poderia gerar um conflito. Mas como psicóloga e observadora da psique humana, Marisa, o que eu sinto é o seguinte, é que na mesma medida em que esses conflitos e essas insatisfações aumentam também as psicopatologias. Gente com depressão, gente com doenças psicopatológicas que antes eram menos frequentes e agora são muito frequentes. É o mal do século, né? Que é o mal, exatamente, eu vou ficar rica se eu voltar a clinicar, na verdade, né? Não, tô brincando, mas assim, eu acho que a gente está indo, nós estamos indo num crescente aonde eu não vejo com tanto otimismo como você. Eu queria ver. Eu vejo, Mara, pela experiência clínica. Você vê pessoas chegando numa situação absoluta de tensão, as pessoas não estão se falando, não estão conversando, e você consegue fazer um trabalho com elas, não que elas vão se amar, não é isso, mas que há uma possibilidade de respeitar e legitimar a posição do outro, reconhecer que daquela perspectiva, eu entendo por que ele está pensando assim, tanto cultural como de valor. Então agora eu entendi. E vice-versa. Bom, então, dada essa diferença que legitimamente nós estamos respeitando e legitimando, o que a gente pode fazer se a gente tem que conviver? E aí vem as alternativas. Tá, então o que a gente está falando, na verdade, eu acho que acaba de encontrar, eu não tinha pensado nisso ainda, uma linha divisória entre as minhas duas carreiras, por exemplo, que é a psicologia e o jornalismo. Quer dizer, enquanto o jornalismo vive desses conflitos, ele noticia, ele se alimenta desses conflitos, a psicologia vem para dizer isso que você está dizendo, que traduzindo em miúdos é a tal da empatia, que as pessoas usam de maneira errada. Na verdade, empática, você ser empático com alguém, não é como a gente imagina, de se colocar no lugar do outro, que não tem como fazer isso, mas é você imaginar o que essa pessoa está sentindo a partir da atitude que você está tomando. Não como se você estivesse no lugar dela, porque se você muda de lugar, você sai daqui. Então você não pode sair daqui, você tem que estar se olhando e vendo o que você está causando no outro. Essa é a definição da empatia. Mas não é ainda, nessa linha que o ser humano nunca procurou tanto se conhecer, né? E eu acho que
nessa busca incessante por É da onde conhecer-te. as emissoras estão ficando ricas com os reality shows. Sim, sem dúvida. Por isso. Pois é. E assim, eu acho que o ser humano não está pronto ainda para lidar com frustração. Eu acho que nós temos uma gama muito grande de opções e a gente geralmente se perde na hora de escolher alguma coisa. Ou então, por exemplo, você vai no fast food, tem pesquisas que mostram que quando você vai no fast food, que tem vários lugares para você, você sempre vai nos mesmos porque você tem medo de errar. E geralmente quando você muda, você erra. Entendeu? Então, pois é. É verdade. Então, como lidar com isso? Como lidar hoje em dia, pais como nós somos? Pois é. Não, e outra coisa, como criar os filhos, educar os filhos hoje em dia. Sabe, a coisa está sendo muito rápida. Hoje eu tive papos já que eu não tive com meus pais. Falamos disso aqui a semana passada, quando a gente tratou de profissionais que largavam as carreiras para fazer outras coisas completamente diferentes, em detrimento do investimento acadêmico que se fez disso. E aí a pergunta que acabou ficando no ar era essa: a gente vai querer que os nossos filhos façam universidade? Se hoje isso não está precisa tão valorizado, fazer para ser feliz? O Lula dizia que não precisava para ser feliz. Não, e veja, a gente tem uma longevidade para a carreira única. Eu acho que tem que ser feliz. Exatamente. Bom, então assim, ó, já que é o último bloco, a gente vai precisar fechar, eu preciso saber, a palavra-chave é felicidade, buscar a felicidade. Busca da felicidade. Concorda com isso, Eu Rodrigo? concordo, mas eu entendo que essa linha de eu tenho que entender esse espaço, eu tenho que entender o outro, eu tenho que dialogar. Então é a tal da empatia mesmo. Eu ia falar isso, acho que a empatia é mais forte do Mas quando o síndico falou, o advogado concorda? Eu acho que sim. Então A lei tá dá bom. o norte. Olha só, eu queria só saber um pouquinho mais de coisas. vocês, porque você vive numa situação de condomínio lá no consultório também. Sim. Aproveita, a gente pode dar telefone ou é antiético? Dar Não, telefone de podemos, dentista claro. quando ele é o melhor, porque o melhor é o meu, gente. É o meu. Obrigado. Ele e o doutor André são as minhas paixões e eles sabem disso, são responsáveis pela minha felicidade por eu sorrir tão livremente. Então, por favor, dê o telefone, eu não sou ciumenta, viu gente? Pode ir lá. É 3931-4749 e estou à disposição. E ó, essa história de sofrimento é tudo bobagem, porque você fica tão absolutamente à vontade lá que você não lembra que você vai sentir dor. Depois você lembra. Como nós Mas aí estamos você aqui, já tá longe também, como nós né? estamos aqui super à vontade, Né? que eu preciso te parabenizar, porque olha, fantástico, fantástico. Você vê, ele quer me fazer rir só para vocês verem quem cuida do meu sorriso. Entendeu? Isso é marketing, isso é marketing. Obrigada. Rodrigo, você está no COC e bom, não pode dar o telefone, no SEBCOC. No SEBCOC, eu só quero convidar o telespectador a curtir o nosso Facebook, SEBCOC, Legal. que lá tem informações sobre o dia a dia da escola, enfim, informações pedagógicas, notícias, que hoje nós não conseguimos viver sem esse meio de comunicação. Eu né? sou suspeitíssima para falar do SEBCOC, porque o Vitor foi educado a vida inteira, do começo até o fim. Foi meu Até ir aluno, para a USP, foi seu aluno, é. ele foi aluno COC e a gente tem assim, um forte apreço pelo SEBCOC, pelo Chaim, enfim, por todo o complexo COC. Foi a segunda casa dele a vida toda, então nem precisa fazer tanta propaganda que eu sei aonde eu investi. O que deixa a gente muito feliz é quando a gente encontra os nossos alunos profissionais batalhando, então é muito assim, gostoso. Super é gênios muito bem, como meu filho. É muito bom ver isso. Me fala do novo escritório, você está junto com o Paulo Henrique, que Estamos é também meu advogado. Exatamente. Agora você é automaticamente meu advogado, você reparou, né? com a minha Você prima, e a Cris Cristiane. também, a Cristiane também. Eu A vou ter que virar tua procuração que você- mediadora desse jeito. Eu preciso de uma. Eu vou tava virar na tua procuração mediadora, que porque o você advogado assinou, tá você aqui, o não dentista sabe. tá ali, a escola do filho tá ali. Me dá o telefone e o endereço de novo de lá. Nós estamos lá no W-Office agora, Que é ali na Fiuza. Vladimir Meirelles, quase com a Fiuza, entre a BMW e a Porsche. E que fiquem sobre a Cadre, né? Isso, Vocês são na chique, Cadre. Né? Entre a BMW e a Porsche está o consultório do Paulo Henrique, o consultório não, Exatamente. o escritório do Dr. Paulo Henrique e do Dr. Rafael. Bom, e o telefone de lá? É 3514-1919. Qualquer tipo de causa civil. Sim, Inclusive e trabalhista briga de também. condomínio. Também. Também. Briga de casal também? Podemos tentar mediar primeiro. Bom, e aí eu queria saber como é que a gente faz. Eu vou entrar nessa, de estar num lugar assim, entre o Renato Aguiar e o Araucária Flat. No business, ali no E ela Metropolitan. está realmente entre o Renato Aguiar. Adorei. No Metropolitan, o condomínio ali, é o Instituto Conversações, é um instituto de mediação. Telefone, a gente Que tem tem uma vários. página no Facebook também. Temos uma página no Facebook, temos o nosso site. Qual que é o site? É www.conversacões.com.br. Entendi. Tá?
Telefone 3019-1828 para falar comigo. Com as outras da equipe, são outros, mas no site vocês encontram. Olha só, a gente já acabou, infelizmente. A gente queria agradecer demais a presença de vocês. Nosso tempo esgotou completamente. Cris, muito obrigada. Obrigada mais E eu queria uma deixar um vez. recadinho para vocês aí, ó. Tudo que a gente conversou aqui foi no sentido de fazer com que você pense que a sua vida, isso, que hoje eu escrevi no meu Facebook, tudo dura apenas um segundo. Um segundo a mais que você vive é um a menos que você está vivendo também. Então vamos mediar, vamos sentir empatia, vamos abraçar o outro, vamos entender as razões do outro e tentar viver em paz. Se não der, a gente procura esses profissionais que já estão assim escolados no assunto. Então o Sexo Arroz Internet fica hoje por aqui, mas segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Se não, a gente continua pela nossa página no Facebook, nesse contato gostoso que a gente tem sempre muito diretamente. Obrigado pela companhia. Até segunda-feira que vem.